Qual o nome do senhor? Jaime de Oliveira. Em que cidade nasceu? Pederneiras. Quando? 21 de junho de 1922. Em que local? A rua Coronel Coimbra, né? E atrás da cadeia, ao lado do Colégio das Irmãs. Onde estudou? Grupo Escolar de Azar Braga. Até que ano o senhor fez? Primeiro ano. Primeiro ano. Quais as profissões que o senhor teve? Tipógrafo, fotógrafo e desenhista. Em quais jornais trabalhou em Pederneiras? Comércio de Pederneiras e a Folha do Povo. E quem era dono dos dois jornais? Um era o Fioravante Fabre e o outro era o Délio de Carvalho. Do Folha de Pederneiras. Na Folha de Pederneiras. Quem foi seu primeiro amor? Ah, minha filha. Minha paixão foi a Alva Fabre. Alva Fabre? É. Quem o ensinou a usar a máquina fotográfica? Corta aí, porque senão não vou lembrar o nome dele aí. Mordachini. Mordachini. Fala sobre isso, já. Fala sobre o Mordachini pra gente. O Mordachini era um italiano muito bacana, viu? Mas chato pra chuchu, né? Mas eu gostava dele. Porque eu era chato também, né? Eu não saía do rabo dele, né? Eu queria aprender. A minha paixão na vida era aprender. E ele me tocava, eu de lá. Eu falei, não, daqui não vou sair. Enquanto você não me ensinar, não vou sair daqui, né? E daí, no fim, ele não aguentou. Ele falou, você sabe uma coisa? Eu vou te vender essa máquina para você aqui e você monta um ateliê fotográfico aí em qualquer lugar, né? Eu falei, bom, então você vai me ensinar. E, infelizmente, comprei a máquina fiado, né? E demorou um pouquinho para pagar, mas paguei. Mas, felizmente, a profissão antiga era muito mais verdadeira e mais profissionalizante do que hoje. Hoje a pessoa pega um livrinho aí, lê e pensa que já é um profissional. Não é, não. Ali eu fazia minhas fotografias, eu mesmo fazia os meus papéis, entendeu? Fazia os meus papéis, fazia a minha revelação, fazia de tudo. Eu não mandava vir buscar de fora, de São Paulo, para outro lugar, não. Eu fazia tudo eu, né? E pode largar o pau. Ao mudar-se para Bauru, onde lá trabalhou? No Correio da Noroeste e trabalhei na Folha do Povo também. Folha do Povo. Ao completar 18 anos, que fato ocorreu em sua vida? Foi o despertar do patriotismo, né? O despertar do patriotismo. Então eu fui de voluntário para Campo Grande, no exército, porque o Brasil já estava em pé de guerra já, né? Eu fui de voluntário. E lá chegando no quartel, descobriram as minhas profissões, não mandaram eu para a guerra, né? Me seguraram lá, né? Me seguraram lá para não, você não vai, não, vamos precisar de você aqui. E ali eu fiquei, né? Fiz meu tempo de patriotismo lá, dentro de Campo Grande, né? Gostei muito do lugar, um lugar muito bacana. Qual foi a pintura que o senhor fez na igreja Nossa Senhora Aparecida? Ah, lá eu pintei um quadro que chamava A Fuga do Egito, né? Criado por mim mesmo, né? Que eu fiz a Nossa Senhora montada num burrinho e São José puxando o burrinho, né? No deserto. E era com o nenenzinho no colo lá, o menino, né? Esse foi o quadro. O senhor gostava de fazer serenatas? Muito. É? Gostava muito. E como que era a serenata, né? A nossa serenata, nós tomava assim eu reunia os amigos assim de 17, 18 anos assim num bar, tomava um pouco de cerveja lá e falava, hoje vai cantar na casa de fulana. Então nós já ia cantar lá, né? As outras moças ficavam tudo olhando assim pro vãozinho da janela assim e xingavam nós porque nós não ia cantar lá, né? Então cada casa que nós ia fazer a serenata, nós colocava uma florzinha na janela de lembrança, né? E as outras depois brigavam entre elas, porque é só você que recebe serenata do Jaime, é só você que vem aqui cantar, ele vem cantar só pra você. Eu falei, não, ele vai aí também, eu vou falar pra ele, você vai falar nada, né? E ficava aquela rincha uma entre a outra, eles queriam que eu fosse cantar lá pra ele, né? Eu não ia.
O senhor trabalhou nos cinemas da cidade, né? O que o senhor fazia e quais eram os cinemas que existiam? Tinha o Cine Central e tinha o Cine União, né? E o Pedro Dias, que era o proprietário, eu era desenhista e era escritor fascista do cinema, né? Que eu fazia as faixas lá para propaganda de filme, né? E... Quem era o dono do Cine Central? Pedro Dias. E o União? O União era um padre lá que chamava Montezuma, né? Quanto ao footing no jardim, os negros podiam participar? Não. Os negros não tinham essa liberdade, não. Eles tinham que dar volta em volta do jardim, na calçada. E dava a volta em volta do jardim e nós, os brancos, então, dentro do jardim, né? As moças iam de um lado e os moços iam do outro. E quando a gente queria sair com uma moça e dar uma rosinha para ela, uma florzinha, né? Pegar, sair, a gente sentar num banco lá e ia bater um papo, né? Mas os pretos não entravam no jardim, né? O senhor trabalhou com Elias Simão em peças teatrais. Qual a sua colaboração com essas peças? Decorador de cenários e cru, né? Eu, naquele tempo não era cantor, era cru, né? O cantor era só para ele, rádio, né? Rádio possante, né? E assim não, em baile assim era cru, né? E o Elias Simão foi uma pessoa espetacular. O senhor lembra dele assim, senhor? Saudade. Saudade? Saudade. Então a gente lembra dele que ele era um sujeito formidável, apesar dos defeitos que ele tinha, né? E ele era... não vou falar. Mas ele era uma pessoa muito inteligente, com uma capacidade fantástica de dominar, de conseguir uma peça, né? Ele que escrevia as peças? Não. Não? Ele mandava vir de São Paulo, né? Vinha de São Paulo? Vinha de São Paulo. E ele era o astrador das peças, administrador todos aqueles artistas lá que ele arrumava. E eu era o decorador. Eu fazia o cenário conforme eu ia lendo a peça também, né? Eu fazia o cenário e escrevia, fazia o propaganda, né? Qual a profissão dos seus pais? O meu pai era carpinteiro e músico, era um maestro. O meu irmão, o primeiro irmão, era pintor de parede. O segundo era carpinteiro. O terceiro era sapateiro. O quarto era contador. Aquele estudou. O quinto, coitadinho, era o Gimiro, trabalhava de braço duro, no braço mesmo, né? Trabalhava na Paulista. E eu era o mais boêmio de tudo, mas era tipógrafo, né? Era tipógrafo, tinha toda a minha profissão, né? E depois tinha minhas 3 irmãs, que também era do lar também, né? Não trabalhava para ninguém, né? Era do lar. Por que o senhor morou por 8 anos no porão da prefeitura? Aí está um negócio que a gente precisa expressar de um jeito que é mais ou menos isso aqui. O é respeito, o é caridade. Porque quando o Giacomo me viu divorciado, sozinho, e nós desde criança a gente se dava desde criança, né? Ele falou, não, na rua você não vai ficar. Você vai ficar aqui junto comigo aqui na prefeitura. Você ganha seu dinheirinho e é profissional, né? E eu vou aproveitar as suas profissões aqui. Eu fiquei morando com ele há 8 anos debaixo do porão. O senhor trabalhava na prefeitura? Trabalhava. Era empregado da prefeitura, né? E o senhor trabalhava, fazia o que na prefeitura? Na prefeitura eu era fotógrafo e era desenhista, né? O pintor da prefeitura, né? E o senhor foi oleiro também? Fui oleiro também. Em que cerâmica trabalhou? Na Ruiz. É? E quem eram os Ruiz? Os Ruiz era o tio Eduardo, tinha
Eu não lembro mais daquela espanholada. Eles eram imigrantes da Espanha, né? Da Espanha. É. E onde ficava a cerâmica deles? Ficava no caminho do cemitério, para baixo do córrego, lá embaixo do castelo, né? O riozinho do castelo. Onde se localizava o primeiro hospital de Pederneiras? Para cima da linha, atrás da estação. Né? E quem eram os médicos que trabalhavam lá? Doutor Assis Nepomuceno, Cássio de Carvalho, Nino Antônio de Conte. Doutor Nino, né? Doutor Nino. E os três. Quais os nomes das bandas que existiram em Pederneiras? Não tenho memória disso, né? Porque ali hoje era uma banda, outro dia era outra banda, né? E então a gente ia tocar lá. Hoje eu vou na banda do Paine, hoje eu vou na banda do Américo de Marco, hoje. Então, mas sempre eram os mesmos músicos, entendeu? E seu pai tinha uma banda? Meu pai tinha uma banda. Jacinto? Jacinto. Uhum. Como conheceu o Nelson Gonçalves? Num baile. Que teve uma festa em Pederneiras e ele foi convidado para fazer um show lá. Isso era no começo da carreira dele. Né? E tanto é que quando ele foi cantar a Volta do Boêmio, ele deixou para mim, né? E eu não quis. Ele falou, não, deixa ele cantar, ele canta igual a eu, tá, né? Eu falei, não quero, não, canta você mesmo. Como que era feita a travessia da balsa no Porto Carapina? No braço. Porque tinha a balsa, o cabo que atravessava o Tietê de aço, né? E a balsa era colada com carretilhas assim naquele cabo de aço. E o barceiro então ia puxando a balsa para atravessar e para voltar, né? Era feito no braço. E quais automóveis que iam nessa balsa? Jardineiras. A jardineira. Jardineiras. Não era ônibus, não era jardineira, não, né? E carroça, caminhões, né? E esses caminhões bem antigos, né? Então eu atravessava aqui a balsa. O senhor se lembra dos circos que ficavam montados aqui em Pederneiras? Tinha o Circo Romano, o Gasparini. E tinha um outro que eu não me lembro mais o nome, que era só mágico, que tinha, né? Via só de mágico, e domadores de animais, né? O que o senhor gostava nesses circos? A mágica. Eu gostava. Para mim era uma curiosidade fantástica. Eu queria saber de onde que vinha aquelas coisas, né? Você tinha uma facilidade de... Era muito bacana. Eu gostava. Esse era o meu prazer, né? Era o passeio. Era o meu passeio. Lazer. É isso aí. Obrigada, seu Jaime. Que isso. Esteja à vontade. Aparece sempre aqui. A sua visita aqui é uma honra pra gente, né? Bacana. Obrigada.